Olá! Hoje a gente vai mergulhar em dois conceitos que, olha, sempre dão um nó na cabeça de muita gente em tecnologia: concorrência e paralelismo. Parecem a mesma coisa, né? Mas não são. E a gente separou um material bem legal, uns vídeos, artigos, para ajudar a gente a entender isso direitinho. Nossa missão aqui é deixar bem claro o que é cada um e por que essa diferença importa tanto, sabe? Principalmente para entender como alguns softwares tipo Go são feitos. Vamos lá. Bom, começando com concorrência. Basicamente, o que o material diz é que é a habilidade de um sistema lidar com várias tarefas, fazer um pouquinho de cada uma, mas não obrigatoriamente ao mesmo tempo. Pensa num barista, um só, super ágil. Ele anota um pedido aqui, já começa a fazer um café ali, recebe um pagamento a colar. Ele fica trocando rápido entre as tarefas. Parece que está fazendo tudo junto, né? Ótima. A concorrência tem muito a ver com a estrutura, como o programa é desenhado para gerenciar muitas coisas, sabe? Muitas vezes ele está intercalando essas tarefas num único recurso, tipo um núcleo só da CPU. É mais, é mais uma questão lógica, de software mesmo. E o paralelismo, então? Como ele entra nessa história? Ah, o paralelismo. Aí a coisa muda. É sobre fazer várias coisas, mas tipo, literalmente ao mesmo tempo. Para isso acontecer não tem jeito. Você precisa de múltiplos recursos. Vários núcleos de CPU, por exemplo. Voltando lá na cafeteria, seria como ter vários baristas, né? Cada um atendendo um cliente, fazendo um pedido, tudo simultaneamente. Ou sei lá, você ouvindo música enquanto programa. As duas coisas rolando em paralelo de verdade. Uma não precisa parar para a outra acontecer. Aí já depende mais do hardware que você tem. Lidar com várias tarefas, que é a concorrência, versus fazer várias tarefas ao mesmo tempo, que é o paralelismo. Uma meio que simula, organiza, a outra executa junto de verdade. É isso? Exatamente, é bem por aí. E quem de fato executa essas tarefas lá no baixo nível são as threads. São tipo as unidades mínimas de trabalho que a CPU consegue processar. Um programa pode criar várias threads para dividir o trabalho. E é aí que entra Go, né? O pessoal fala muito das Go Routines. O que elas são exatamente? Como se encaixam nisso? Isso é bem interessante em Go. As goroutines são tipo... Imagina umas threads, mas super leves. Quem gerencia elas é a própria linguagem Go, não direto o sistema operacional. E um ponto que o material levanta que é crucial é que esse modelo de Go com goroutines facilita muito a concorrência. Por quê? Porque o custo para criar essas goroutines, para gerenciar e principalmente para elas conversarem entre si é muito, muito baixo. Bem mais baixo que threads normais. Isso torna mais simples fazer programas que lidam com um monte de coisa ao mesmo tempo, tipo um servidor web recebendo várias requisições. Não que Go não use paralelismo. Ele usa sim. Se tiver vários núcleos disponíveis, ele vai usar. Mas a grande sacada é como ele torna fácil modelar concorrência. Nossa, então essa leveza das goroutines é o segredo para essa comunicação eficiente. Faz sentido. A escolha da linguagem já meio que direciona como lidar com tarefas múltiplas. Mas ter um monte de threads ou goroutines rodando não complica as coisas? O material falava de race conditions, deadlocks. Parece meio perigoso, não? E pode ser sim. É um dos grandes desafios. Gerenciar como essas threads, ou goroutines, acessam dados que são compartilhados entre elas. É complexo. Uma race condition, por exemplo, acontece quando o resultado de alguma coisa depende da ordem exata em que as threads chegam naquele dado compartilhado. Imagina duas threads tentando atualizar o saldo da conta bancária ao mesmo tempo. Se a ordem não for controlada, o resultado final pode sair errado, sabe? Já o deadlock é tipo um engarrafamento total. Duas ou mais threads ficam paradas, travadas mesmo, cada uma esperando um recurso que a outra está segurando. Ninguém anda, fica tudo bloqueado. O que evita esses problemas. Ele garante que vai funcionar direitinho, mesmo com várias threads acessando ele ao mesmo tempo. Geralmente usam umas travas, uns mecanismos chamados locks ou mutexes, para controlar quem acessa o quê e quando. Entendi. Faz todo sentido ter essas proteções. E uma última coisa: código assíncrono. Tipo, o que a gente vê muito em JavaScript com chamadas de rede e tal. Isso é concorrência ou paralelismo? Boa pergunta.
Código assíncrono geralmente está mais para o lado da concorrência. Pensa numa requisição de rede em JavaScript. O programa faz o pedido e, em vez de ficar parado esperando a resposta, ele continua fazendo outras coisas. Quando a resposta chega, ele processa. Isso deixa a interface mais responsiva, né? Mas normalmente, no navegador, por exemplo, o código JavaScript principal roda numa única thread. Então não tem paralelismo de verdade ali na execução do seu código JavaScript em si. É mais um jeito eficiente de gerenciar tarefas que dependem de coisas externas, como I/O, eventos. Ah, ok. Acho que agora ficou bem mais claro para mim. Então, só para fechar, concorrência é mais sobre a estrutura, como a gente lida com muitas tarefas, intercalando elas, dando aquela sensação de simultâneo. Isso. E paralelismo é a execução simultânea real, fazer várias coisas ao mesmo tempo, o que exige mais de um recurso, tipo vários núcleos. Exatamente. E aí fica uma provocação, né? Que o material também sugere. Agora que a gente entendeu melhor essa diferença, será que a gente começa a olhar diferente para os aplicativos que a gente usa todo dia? Perceber as escolhas que os desenvolvedores fizeram ali por trás? Às vezes otimizaram para a concorrência, às vezes buscaram o máximo de paralelismo. Sempre tem um trade-off, uma escolha. Fica aí a reflexão para a gente observar o mundo digital com esse olhar um pouco mais crítico, talvez.